E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Fernando Gelim. Antes de começar o vídeo, lembre-se de inscrever-se no canal, ativar o sininho. Eu também queria avisar vocês que eu tenho alguns e-books disponíveis na Amazon. O Caminho da Vida, Conselhos Importantes para Novos Cristãos e o Cristão e os 10 Mandamentos. Se você puder, adquira, leia e me diga o que você achou. Vamos ao vídeo. Qual é a vantagem de uma igreja local subscrever credos e confissões? De acordo com o reverendo Heber Campos, um credo é uma elaboração daquilo que cremos de acordo com as Sagradas Escrituras. De modo semelhante, uma confissão possui a mesma definição. No entanto, a sua elaboração doutrinária é apresentada de forma mais extensa e sistemática. Em linhas gerais, todos os cristãos possuem credos e confissões. A diferença é que, em alguns casos, eles se encontram expressos em documentos que podem ser objetivamente examinados à luz das Escrituras. Porém, em outros casos, não. Por exemplo, quando questionamos um pastor que não possui um credo escrito sobre o que ele pensa a respeito da doutrina de Deus, de Cristo, do homem, da salvação, etc., ele responderá de acordo com o que crê à luz da sua interpretação das Sagradas Escrituras, ou seja, de acordo com o seu credo, a sua confissão de fé. Desse modo, até mesmo aqueles que afirmam não possuir nenhum credo, somente a Bíblia, possuem os seus próprios credos. A diferença é que, nesse caso, o credo se encontra apenas na mente de quem fala. Não está expresso em um documento que pode ser examinado. Carl Trueman, em seu livro O Imperativo Confessional, explicou corretamente: todos os cristãos se envolvem na síntese confessional. A diferença é apenas que ou se adere a uma confissão pública sujeita a escrutínio público ou uma confissão particular, pela própria natureza, imune a esse exame. Portanto, todos possuem credos e confissões. E a Escritura é a norma que deve reger todos os credos. O crivo pelo qual todo ensino teológico deve ser analisado. Concluímos que é mais honesto para com os membros de uma igreja local que as igrejas apresentem expressamente o que elas creem e ensinam de forma clara, para que eles possam ver se tais ensinos estão de acordo com as sagradas letras. Além disso, existem outros motivos importantes pelos quais a subscrição de documentos confessionais por parte de uma igreja local é de grande valor. Alguns deles são: primeiro, credos e confissões servem para promover a unidade da igreja local. Muitas pessoas chegam às nossas igrejas após passarem por diversos grupos e até mesmo seitas. Elas trazem consigo uma bagagem teológica grande. Esse fato pode conduzir a congregação a uma verdadeira salada teológica, caso não possua uma identidade confessional. Isso, ocasionalmente, pode levar a igreja a divisões. Entretanto, quando a igreja local possui uma confissão de fé e expressa para os seus novos membros desde o início o que crê e confessa, eles saberão os limites doutrinários que deverão respeitar. Isso promove unidade doutrinária na igreja local. Segundo, credos e confissões servem para combater erros e heresias na igreja. Uma confissão também importante no combate de erros e heresias. Quando o ensino bíblico é corrompido, isso deve levar a igreja a formular explicitamente o seu entendimento sobre o assunto em questão. Ao longo da história da igreja, desde os seus primórdios, o surgimento de heresias levou a igreja a expressar a sua doutrina de forma clara e explícita. Por exemplo, a doutrina da Trindade, o entendimento sobre as duas naturezas de Cristo, entre muitas outras importantes expressões doutrinárias que hoje representam a ortodoxia cristã, foram desenvolvidas em resposta a heresias promovidas em suas épocas. Desse modo, a formulação de credos serve para combater erros e heresias, apresentando uma afirmação do que a igreja crê sobre a interpretação da doutrina em questão. Além disso, credos e confissões também podem nos ajudar a combater heresias que ocasionalmente ressurgem, defendendo os mesmos falsos ensinos, só que agora com novas nomenclaturas. Terceiro, credos e confissões servem para promover o discipulado na igreja.
credos e confissões não têm a mesma autoridade que as Sagradas Escrituras, não são inspirados como a Bíblia é, mas expressam de forma sistemática as principais doutrinas encontradas nas Escrituras. As confissões de fé servem para mapear as doutrinas bíblicas para os crentes e ajudá-los a conhecer as bases da fé. Charles Spurgeon, ao republicar uma edição da Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, comentou sobre este ponto. Este pequeno volume não é emitido como uma regra autoritativa ou código de fé, pelo que vocês devem ser constrangidos, mas como uma ajuda para vocês em controvérsia, uma confirmação na fé e um meio de edificação na justiça. Aqui, os membros mais jovens da nossa igreja terão um corpo de teologia que servirá como uma pequena bússola e, por meio de provas bíblicas, estarão prontos para dar razão da esperança que há neles. Spurgeon corretamente incentivou seus leitores a se apegarem à palavra de Deus que estava mapeada na confissão para a edificação dos crentes. Quarto, credos e confissões nos unem com a história da igreja na interpretação das Escrituras. Existem mais de 2000 anos de história da igreja. Muitos erros e heresias foram respondidos, doutrinas foram elaboradas e desenvolvidas. É mais seguro considerarmos as doutrinas fiéis que têm permanecido de pé ao longo do profundo exame das Escrituras através dos séculos, do que ignorar a história completamente. Ignorar a história da interpretação bíblica pode nos levar a cometer os mesmos erros do passado. Por outro lado, se um documento confessional estiver de acordo com as Sagradas Escrituras, ele jamais se tornará obsoleto. Quinto, credos e confissões servem para expressar o que a igreja crê de forma que possa ser examinado à luz das Escrituras. Por fim, se o credo estiver somente na mente dos pastores, isso leva a congregação a estar mais vulnerável. Se estes morrerem ou trocarem de igreja, ela corre o risco de ser levada por qualquer vento de doutrina. Além disso, se a doutrina está somente na mente do pastor, torna-se mais difícil para os membros conhecerem claramente o que se crê a respeito de diversos assuntos doutrinários. Outro sim, o pastor também pode mudar de opinião. Portanto, possuir credos e confissões escritos é mais seguro para as igrejas preservarem, perseverarem e expressarem a sã doutrina. É mais honesto para os membros de uma igreja local expor claramente o que se crê, de forma que esses documentos possam ser examinados à luz das Sagradas Escrituras. E a sua igreja possui credos e confissões? Você subscreve alguma confissão de fé? Comente aqui embaixo qual é a confissão de fé da sua igreja. Eu indico para vocês a leitura deste livro aqui também, de Carl Trueman, O Imperativo Confessional. E não esqueça de adquirir os meus e-books que eu falei no início do vídeo. É sempre muito bom ler o feedback de vocês a respeito da leitura dos livros. E é uma alegria poder contribuir com a sua jornada com o Senhor. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Não esqueça de assistir os últimos vídeos.